Fala galera, boa tarde professora, boa tarde turma, se esse vídeo estiver passando para a turma, espero que sim, porque senão só a professora vai ver isso. Um beijo professora Meire. Iremos apresentar Raquel de Queiroz, eu Lucas Lopes Batista, junto da ilustre presença desses rapazes aqui. Muito obrigado. Raquel nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1910, mas em 1915 se mudou para o Rio de Janeiro e depois para Belém do Pará, por conta da seca que tomou a época. Retornou ao Ceará em 1919 e aos 17 anos ela iniciou sua carreira jornalística, onde, sob o nome Rita de Queluz, ela escreveu uma carta para o jornal O Ceará, onde ironizava o concurso de rainha dos estudantes. Essa carta teve uma comoção tão grande que o jornal acabou convidando ela para participar dele. Seguiu sua carreira como jornalista por muitos e muitos anos, mas por esses 2 anos iniciais ela foi aprimorando a sua escrita e aproveitando de seu dom. E com 19 anos ela começou a escrever o seu principal romance, O 15, que mais tarde, em 1930, foi publicado. E trouxe um reconhecimento absurdo para Raquel, diversos prêmios, principalmente o da Graça Aranha de Literatura. Além de que essa e muitas outras obras foram responsáveis por fazer com que Raquel fosse a primeira mulher a receber uma cadeira na ABL, ganhando sua votação contra o jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda em 23 votos a 15. Bom, em 1931, Raquel acabou conhecendo pessoas do Partido Comunista Brasileiro e apoiou suas causas, até mesmo escrevendo livros para a causa. 2 livros para ser mais específicos. Um ao iniciar o apoio à causa e um após um fato que ocorreu logo em seguida. Em 1937, Raquel foi presa por 3 meses, acusada de comunismo no governo Vargas, e foi aí que ela escreveu o segundo livro. Porém, após o golpe de 64, ela acabou entrando mais na política para parte da ditadura militar. Participou até do Conselho Federal de Cultura e da Arena, e foi convidada a ser a ministra da Educação por Jânio Quadros, mas recusou. Bom, por conta das suas diversas obras extremamente influentes ao longo do tempo e com grande qualidade, recomendo muito inclusive, foi a primeira mulher a receber o prêmio Luiz de Camões também, além de diversos outros. Raquel acabou por falecer em 2003 na sua própria casa no Rio de Janeiro de parada cardíaca. Alguns fatos um pouco interessantes sobre Raquel são que ela tinha parentesco com José de Alencar, um parentesco por parte de mãe, e também era amiga pessoal e, de acordo com rumores, claramente não confirmados, parente do presidente Castelo Branco, onde supostamente o voo que causou a morte dele saiu da própria fazenda da Raquel no Ceará. O 15 é um romance que retrata a dura realidade da seca de Nos 15 no sertão nordestino brasileiro. A história acompanha 3 narrativas, a de Conceição, Vicente e Chico e sua família durante esse período. O livro explora o sofrimento causado pela seca, o conflito entre o homem e a terra e também aborda o tema de amor não realizado. As Três Marias é um romance de formação que narra a trajetória de Maria Augusta e suas amigas Maria da Glória e Maria José, desde o internato até a vida adulta. O livro explora temas como a descoberta da feminilidade, a relação com a família, a amizade e a busca por liberdade em uma sociedade patriarcal. A narrativa em primeira pessoa permite um mergulho profundo nos sentimentos e questionamentos da protagonista. Dora Doralina, na história de Maria das Dores, que foge de uma vida opressiva no interior do Ceará após um casamento de conveniência. Em Fortaleza, ela se aventura no teatro, viaja pelo Brasil com uma companhia Mambembe e se apaixona por um comandante. Abandonando o teatro, vive com ele no Rio de Janeiro, mas eventualmente retorna à sua cidade natal. Transformada pela experiência, o livro é considerado uma expressão de emancipação feminina, mostrando a jornada de Dora em busca da liberdade e autoconhecimento. O Menino Mágico conta a história de Daniel, um menino de 6 anos que descobre ter poderes mágicos sem nunca ter aprendido ou estudado para isso. Inicialmente, ele nem percebe suas habilidades, que se manifestam de maneira espontânea. Daniel realiza feitos mágicos como transformar um quarto em outro, um ovo em pintinho e uma cama em avião. Sem querer ou perceber que está usando magia, ele decide guardar o segredo, contando apenas para seu primo Jorge, seu melhor amigo e parceiro de aventura. A narrativa acompanha as aventuras de Daniel e Jorge explorando as situações inusitadas criadas pela magia de Daniel.
O livro, O Brasileiro Perplexo, não é uma obra que só conta uma narrativa, mas sim uma coletânea de histórias feita por Raquel de Queiroz para serem publicadas para um jornal. Fala-se muito na crueldade e na bruteza do homem medievo, mas o homem moderno será melhor? Essa frase quem disse foi a nossa queridinha Raquel de Queiroz. Falando um pouco sobre o livro da Raquel de Queiroz, o 15, ele é o livro mais famoso da autora, é um romance. E nesse livro a gente conhece a Conceição, que é a personagem principal do livro, que está vivendo ali no meio da seca de 1915. E o nome do livro, o 15, já fala bastante, ele se dá justamente pela seca que abalou o Nordeste em 1915. O livro trata da história dos personagens querendo melhores condições ali na situação em que eles viviam. A Conceição é a personagem principal do livro. Ela é uma moça jovem que tem algumas ideias que flertam com o feminismo. Ela quer ser uma mulher super independente e ela é, no livro, uma mulher culta. Ela gosta de ler, de estudar. Ela não se contenta com a ideia das mulheres ficarem em casa e cuidar majoritariamente dos afazeres domésticos. Ela se julga até um pouco superior, a gente vai ver isso na relação dela com o parceiro romântico dela, que a gente vê no livro. E o livro também fala sobre ela não querer um casamento. A personagem principal de um romance não quer um casamento. Mas, ao mesmo tempo que ela deseja ser uma mulher independente, ela vive um amor platônico pelo seu primo Vicente, que sente o mesmo por ela. O livro ele brinca com a ideia de que são dois personagens completamente diferentes. Enquanto o Vicente ele é um rapaz chucro, que cuida das terras da família, a Conceição é uma mulher independente, totalmente diferente dos padrões da época. E existe um conflito ali, porque enquanto a moça ela é super independente, o rapaz é chucro. E aí foge dos padrões, e aí não dá tudo certo. Até porque o romance entre os dois não acontece, por uma falta de comunicação. Onde, por um problema de família, o Vicente ele já se sente menosprezado pelo seu irmão, que é bem sucedido, ele é médico. E a família dele idolatra o irmão, enquanto despreza ele. Falando um pouco sobre as características desse livro, esse é um livro que fala sobre a seca e ele também é um livro bem seco. Ele é um livro romântico, mas não é muito melancólico. Ele é um livro que é bem curto e grosso, podemos dizer assim. As cenas tristes do livro, de morte, etc., são tratadas de maneira mais direta. Não são muito prolongadas, não é criada ali uma cultura de tristeza. Isso acaba passando pra gente de que não tem tempo pra ficar triste, porque são personagens ali lutando pela sobrevivência. Então não tem tempo pra ficar triste. A gente tem tempo pra sobreviver. Na situação de caos, da seca, a gente arranja tempo não pra sofrer, mas pra sobreviver. O estilo desse livro, com certeza, inspirou o Graciliano Ramos e escreveu Vidas Secas, 8 anos depois. Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos tinham uma boa relação. E eles palpitavam nas obras um do outro. Primeiro de tudo, é importante ressaltar sobre a história que ela se passa durante a seca de 1915 no Ceará. A seca de 1915 no Ceará foi uma seca que simplesmente destruiu o Ceará por inteiro. Locais como Quixadá, que é onde se passa a história, foram completamente dizimados porque não tinha água, não tinha alimento e as pessoas passavam fome. Então, falando sobre essa situação, a família que tá passando por isso é a de Mocinha, Chico Bento, Cordolina e seus 3 filhos. Chico Bento e Cordolina são casal e Mocinha é irmã da Cordolina. Eles possuem 3 filhos, Duca, Josias e Pedro, que possuem um nome. Já os outros, eles têm outros 2, mas eles não são citados no livro. Assim, eles não possuem nomes, mas eles estão no livro. Também temos a Dona Inácia, vó de Conceição, que se relaciona bem entre aspas com Vicente, que é o seu primo. Explicando mais ou menos a relação da Conceição e o Vicente tem muita admiração pela Conceição, porque ela é a única pessoa que trata ele como humano. O Vicente, ele é uma pessoa simples, ele é um vaqueiro, né? Muitas vezes no livro retrata como ele, assim,
não tem capacidade intelectual, ele nunca tentou estudar, e isso é ressaltado por causa do contraste com o irmão dele. O irmão dele, Paulo, é doutor. O pai do Vicente sempre chama o Paulo de doutor, e o Vicente ele fica se sentindo deixado de lado, ele se sente inferior. E isso torna ele um homem inseguro. Então é um dos poucos livros que eu já li de literatura brasileira mais tradicional que o homem ele é completamente inseguro. O Vicente, ele se sente muito pior que os outros. Ele se sente muito abaixo. Então a relação dele com os outros é como se todas as pessoas estivessem olhando ele de cima. Então ele tem uma admiração pela Conceição porque ele não sente que isso acontece quando ele tá junto com ela. E a Conceição, além de achar ele um cara bonitão, ela tem muita admiração por ele também, pelo esforço que ele faz na fazenda. Mas ainda assim, o Vicente tem até uma parte do livro que ele tá de noite pensando, né, sobre a questão dele, do irmão dele. Ele fala que o irmão dele é um alienado, que ele prefere muito mais ser que nem ele do que ser que nem o irmão, alienado nos livros, que só lê e tudo mais. Mas ele é alienado assim como o irmão. Ele vive de gado, ele passa fome, ele passa pela seca, passa por muito sofrimento, ele tem uma marca de sol no corpo, mas ainda assim ele vive a vida dele. Então é tipo assim, os dois eles têm segmentos de vida diferentes, mas um não consegue aceitar o outro. O Paulo também vê o Vicente como um imbecil, um cara da ralé que fica cuidando de gado e é um otário, assim como o resto da família dele. O Paulo não gosta da família dele. Agora, continuando, por conta da seca, a família de Chico Bento decide ir à Fortaleza. Eles estão em Quixadá e eles vão pra Fortaleza, eles vão a pé, porque o governo estava oferecendo passagens de graça, mas curiosamente essas passagens que são de graça, quem pagava conseguia ir mais cedo. E eles não tinham dinheiro para pagar por essas passagens. A caridade em meio à escassez também, o Chico Bento, depois da primeira noite, ele entrega um pedaço de carne que ele tinha guardado, o único pedaço de carne, para um grupo de homens que estavam passando fome e iam comer uma vaca que estava completamente vermifugada, toda nojenta, toda podre. Então, depois do segundo dia de caminhada para Fortaleza, eles já estão passando fome. E aí a gente chega numa parte interessante. Primeiro, só avisar que a mocinha ela se separa da família e começa a trabalhar como empregada, mas depois ela é demitida. E aí a gente tem a morte de Josias. Josias, um dos filhos, acaba falecendo por comer mandioca crua. É literalmente isso. Tipo, é 2 páginas que ele come e aí ele morre logo depois. E é muito grotesco, porque é muito detalhe da morte dele. Ele morre de intoxicação alimentar, né? E a família não tem tempo de sofrer. Então eu vou ler uma citação para vocês. Lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados feita pelo pai. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome estrada fora, não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois, no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. É um retrato do destino que essas pessoas em situação de pobreza passavam no Ceará e em muitos locais. É a mesma coisa, você vive pela sua potência de viver, mas você sabe que não tem ascensão social. Ascensão social não existe pra você. E que você vai morrer no mesmo lugar que você estava. Agora, passando para outras informações importantes, nessa época da crise, da seca, né, a gente tinha os campos de concentração cearenses, que não tem nada a ver com os campos de concentração nazistas, mas eram acampamentos provisórios que ficavam à beira de Fortaleza, porque muitas pessoas iam do interior para Fortaleza em busca de uma oportunidade melhor. Então, eles colocavam campos de concentração para pegar essas pessoas e não deixarem elas entrarem em Fortaleza. A Conceição, ela ajuda todas essas pessoas pobres que estão no campo de concentração cearense. Só para avisar, lá tinha alimento, mas era escasso, a comida era ruim, no máximo só arroz e limão, o banheiro era
obviamente completamente insalubre, eram milhares de pessoas nesses pequenos campos de concentração, então não era uma boa situação. E isso foi uma atitude do governo. O governo, nessa história, se mostra muito desumano, e na vida real, ele também é desumano, porque ele fez todas essas coisas. A, a mocinha é expulsa por Eugênia, a sua patroa, né? Ela é demitida e ela começa a morar na rua. No final do livro, ela aparece pedindo dinheiro, inclusive. E aí, a família também perde Pedro, um outro filho. Enquanto eles estão andando, eles apagam, desmaiam, e o Pedro é o único que fica acordado. Ele sai pra pedir ajuda e aí ele nunca mais é visto. O que é discutido é que provavelmente ele foi pra outro campo de concentração, acabou se encontrando em um grupo de pessoas que também estavam passando pela seca e que queriam ir pra Fortaleza. E aí a família encontra Luiz Bezerra. Luiz Bezerra é um delegado que eles pedem ajuda pra buscar Pedro, mas ele não encontra o Pedro em lugar nenhum. E eles são levados pelo Luiz Bezerra ao campo de concentração, porque entre a seca e um campo de concentração, pior que tá melhorzinho um campo de concentração. Infelizmente, nessa situação tá melhor. E aí, agora falando sobre a parte da Conceição. A Conceição, ela ajuda as pessoas que estão no campo de concentração. Então eu vou falar uma citação pra vocês da visão dela. É um narrador falando, mas você sente que é a visão dela. É uma coisa bem pesada, mas é pra retratar justamente como que a miséria consegue destruir uma pessoa. A pessoa em miséria, ela é transformada em animal na visão das outras pessoas. E a moça, todos os dias, na confusão de gente que ia chegando ao campo, procurava descobrir aquelas caras conhecidas, que deviam vir bem chupadas e bem negras, provavelmente irreconhecíveis, com sua casca grossa de sujeira. Afinal, ali estavam. Foi realmente com dificuldade que os identificou, apesar de seus olhos já se terem habituado a reconhecer as criaturas através da máscara costumeira com que as disfarçava a miséria. A gente tem a visita de Vicente para Conceição. A Conceição agora ela tá em Fortaleza junto com a sua avó por conta da seca. E aí, o Vicente ele vai visitar elas duas, mas vai visitar pela Conceição para poder conversar com ela. Nesse momento, a Conceição, ela ouviu o boato sobre o Vicente estar conversando com outra menina. Então ela tá muito brava, ela fica dando indireta, fica se fazendo de seca, se fazendo de difícil. E aí o Vicente, ele não entende o que tá acontecendo. O Vicente é tapado, o Vicente só sabe conversar com vaca e boi. Ele não sabe conversar com mulheres. Então, ele simplesmente fica sem reação. Ele continua normal e não entende porque ela tá tratando ele assim. A visão dele é que, na verdade, ela tá começando a tratar ele que nem todos os outros tratam ele, como uma pessoa baixa, uma pessoa inferior. Ele sente que ela tá olhando ele de cima. E aí, isso dá um gatilho no Vicente que fica completamente inseguro. Já a Conceição acha que ele tá se fazendo de bobo porque ele é cínico. Ele é cínico, ele sabe do que ela tá falando, mas ele tá se fazendo de cínico. Só que nunca aconteceu. Esse relacionamento aí que ela tava imaginando nunca aconteceu porque o Vicente é absurdamente apaixonado pela Conceição. E aí ele vai embora e desiste da Conceição. É literalmente isso. Os dois encontros que eles têm no livro já acaba com o relacionamento deles. O Vicente se afasta e a Conceição começa de fato a olhar ele de cima. Começa a pensar, não, ele não serve pra mim. Nós temos realidades muito diferentes. Eu era muito boba de achar que a gente podia dar em algo. E aí, Conceição, ela encontra a família de Chico Bento, porque ela conhece a família, já que o Chico Bento trabalhou junto com o Vicente, e ela ajuda a família a conseguir um emprego em Fortaleza, e depois ela ajuda eles com uma passagem de ida para São Paulo, porque, de acordo com ela, São Paulo poderia ser uma cidade com mais oportunidade para eles. Mas eles ainda ficam na insegurança sobre isso, eles não têm certeza se eles vão, mas eles decidem ir, mesmo abandonando sua terra, abandonando seus costumes, justamente porque eles não encontram mais esperança em Fortaleza e nem no Ceará. Eles precisam ir para outro lugar para tentar ter uma outra vida. E nesse momento é o momento que eles têm tempo para sofrer. Porque quando acontece a morte do Josias e eles perdem o Pedro, eles não têm tempo para sofrer. Eles estão no meio da seca.
Então, a gente quase não vê eles chorando. Eles começam a chorar, eles começam a sofrer. A esposa do Chico Bento, ela tá traumatizada. Eles começam a sofrer só quando as coisas se acalmam. E é muito forte isso. Que eles não têm tempo pra sofrer. É literalmente isso. E aí, durante o final do livro, a gente tem a volta da chuva. E aí, a Dona Inácia, a avó de Conceição, ela retorna para sua fazenda no Quixadá. E o final do livro é o Vicente encontrando Conceição e conversando com ela no Quixadá, na mesma fazenda em que eles se encontram no início do livro. E aí, tem um moço que tá junto com o Vicente e ele começa a dar em cima da Conceição. E aí, porque a Conceição é uma mulher de 30 anos, solteira e tudo mais, que não quer casar. E aí, ela fala assim pra ele, eu tenho asco de relacionamento. Eu não quero me relacionar com ninguém. Eu tenho nojo disso. Do lado do Vicente. Ela fala isso do lado do Vicente. E o Vicente só fica com uma carinha de coitado e vai embora. Ele vai embora a cavalo. E é assim que acaba o livro. É literalmente isso. Assim que acaba o livro. Com a Conceição destruindo o Vicente. E assim que acaba a história. Muito obrigado pela atenção, pessoal.